sulamita, a gente pode considerar de uma forma: poxa, Deus não nos deu somente alguns versículos sobre a vida sexual. Deus nos deu um livro inteiro. E isso impressiona as pessoas. Tanta gente ficava impressionada com isso, com o nível de detalhes, com o nível de especificação que o livro de Cantares tem sobre a vida do casal, sobre a intimidade, a vida sexual e como eles se divertem. Isso tudo impressionou tanto as pessoas que elas não conseguiam, pelo menos através da história, não conseguiam aceitar ou imaginar: esse texto não pode estar falando sobre o casal, porque é muito explícito esse negócio aqui, é um livro da maior de 18 anos, não pode um negócio desse. Pode, mas foi muito mal compreendido através da história. Algumas pessoas querem dizer, deixa eu só um minuto aqui. Vocês conseguem me ouvir se eu falar assim? Sim. Tá, então eu vou falar desse jeito, certo? Porque eu já estou me desconcentrando com o som. As pessoas queriam porque queriam, e até hoje ainda tem gente que faz assim, porque quer fazer com que o texto seja de alguma forma espiritualizado, se é que a gente pode dizer assim. E a gente tem lá em Cantares, vocês podem abrir lá se quiserem, Cantares capítulo 1, versículo 2. Nós temos: beije-me com os beijos de sua boca, porque o seu amor é melhor do que o vinho. Então um texto como esse, falando beije-me com os beijos da sua boca, quando as pessoas não querem aceitar que esse texto fala sobre a vida de intimidade, do amor romântico entre os casais, alguns chegaram a dizer: não, esse texto aqui ele está falando sobre como as pessoas podem ansiar pela palavra de Deus, amar a palavra de Deus, porque aqui está falando sobre beijar-me com os beijos da sua boca, o seu amor é melhor do que o vinho, a palavra de Deus. Vocês estão vendo que é uma forçação de barra para tentar dizer que aqui não está falando sobre o amor de um homem pela sua esposa, da mulher pelo seu esposo. Mas também temos mais adiante, no capítulo 1, versículo 13: o meu amado é para mim como um sachê de mirra, posto entre os meus seios. Então, essa mulher está falando para o seu marido que ele é como um sachê de mirra posto entre os seus seios. Aí teve gente que chegou a dizer: não, aqui na verdade é a relação, essa mirra, ele como um sachê de mirra entre os seios, é a relação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Rapaz, esse aí foi criativo, né? Muita vontade de dizer que aqui na verdade não é um homem que está lá se deleitando na sua esposa, né? A verdade fica óbvio que é isso que ele está falando mesmo. Mas, seguindo adiante, Cantares capítulo 7, versículo 7. Esse seu porte, Cantares capítulo 7, versículo 7. Esse seu porte é semelhante à palmeira, e os seus seios se parecem como os cachos. E aqui alguém quis dizer que os seios da sua esposa, né, se parecendo como os cachos, seria como o efeito que a palavra de Deus tem de nutrir a igreja. Não dá, né? Na verdade, parece que o homem está pensando nos seios da sua mulher mesmo, né? E pronto. É disso que ele está falando. É disso que o texto está falando. E não tem... A gente não precisa se preocupar, na verdade, em falar sobre a vida sexual, sobre o sexo, de uma forma como se fosse algo pecaminoso, como se fosse algo assim, quase impuro. Essa visão de impureza sobre a vida sexual do casal não veio da Bíblia, pessoal. Veio de outras pessoas. A gente sabe da tradição da Igreja Católica, muita gente inclusive dizendo que o fruto, né, proibido lá de Adão e Eva, talvez você já tenha ouvido falar sobre essa impressão popular de que o fruto lá da árvore do conhecimento do bem e do mal, na verdade o pessoal fala logo fruto proibido, que não sabe o que é, né? E aí dizem que esse fruto desse fruto proibido foi a vida sexual do casal. Isso a gente sabe que não é bíblico, não é verdadeiro, e que é uma mentira de Satanás. E o que parece é que a vida sexual, ela começa a se parecer como se, ao falar sobre isso, fica se falando de uma forma, ou você tem vergonha de falar, ou se torna um tabu,
ou quando se fala sobre isso, se fala de uma forma muito escrachada. Então, parece que não tem um meio termo. Ou ninguém fala sobre isso, ou quando fala é só com algumas pessoas e o negócio também perde o sentido, a razão. Mas se a Bíblia fala, se temos um texto bíblico para falar sobre isso, né, um livro inteiro e outros textos da Escritura para falar sobre a vida sexual, esse é um assunto sobre o qual a gente poderia falar mais tranquilamente, né, sem dificuldades. Claro, guardando os devidos limites aí, né, dentro do propósito do casal e tal, mas não falar sobre o sexo ou falar errado sobre o sexo certamente é um instrumento de Satanás. Porque se ninguém fala sobre isso, o que vai acontecer? As pessoas vão ouvir outras pessoas falando sobre o sexo. E aí elas vão aprender das piores formas, ouvir os piores conselhos. O mundo vai falar que o homem ele pode se satisfazer quando ele quiser, e se a sua esposa não quiser, ele pode se satisfazer sozinho, pode se masturbar, e está tudo bem, porque ele vai estar liberando a energia, liberando aquela tensão lá do seu corpo, e aí ele pode até estar mais tranquilo também para poder alcançar a sua esposa depois, mas se ele está sentindo essa necessidade, por que ele não pode se aliviar sozinho? É esse tipo de comentário, esse tipo de conselho que o mundo vai dar. Então, se nós não falarmos biblicamente sobre o assunto, se nós não falarmos, por exemplo, que a ideia de que a vida sexual do casal, que a mulher ela precisa sempre estar extremamente produzida, preparada, e tem que ser uma noite especial, perfeita, para que o casal tenha a sua vida sexual, tenha a sua noite de prazer. E se não for assim, se não for esse sexo selvagem, essa coisa assim, impressionante, então não vale a pena. Esse tipo de vida sexual, muito levado por esses termos assim, digamos assim, selvagens, e de que parece que tem que ter um gosto de proibido no negócio para que seja algo excitante, empolgante, isso é mundano, pessoal. Isso é mundano, essa ideia de que a coisa tem que ser proibida. Isso aí a gente vai gerando, vai abrindo uma brecha, daqui a pouco um grande espaço para que Satanás trabalhe. O que mais é proibido para o casal? É um outro homem, uma outra mulher. Então, por que a vida sexual do casal ela tem que ser tratada como se fosse um tabu, uma coisa assim? Ninguém fala sobre isso, ou ninguém fala sobre isso de uma forma aberta, porque sabe como é, as coisas são difíceis, as pessoas não sabem bem ouvir sobre isso. A gente precisa falar sobre isso abertamente, porque senão nós vamos ouvir o que o mundo tem a dizer, e o mundo tem a dizer coisas terríveis sobre o sexo, sobre a vida sexual, e não é isso que nós queremos ouvir. Então, tendo colocado esse assunto, Cantares não é sobre o amor de Jesus pela sua igreja, né? Todo mundo já compreendeu que o livro de Cantares ele fala sobre o amor de um homem pela sua esposa, de uma mulher pelo seu esposo. É sobre isso que o livro de Cantares está falando. Nós podemos falar sobre isso tranquilamente, porque nós estamos dentro do limite que Deus colocou. A vida sexual do casal é exatamente isso. Ela é um lugar de prazer, de satisfação, é um oásis no meio desse mundo turbulento, difícil que se tem. O mundo novamente vai falar que você não deve privar os seus prazeres, então falar sobre a vida sexual pode ser em qualquer contexto, seja alguém que é casado ou não, mas nós sabemos que isso é imoralidade. A gente não vai parar e falar muito sobre isso, mas o ponto é, se estamos falando sobre o sexo dentro do casamento, então nós estamos falando sobre aquilo que é a vontade de Deus, as liberdades, a satisfação e também os limites que Deus coloca para a nossa vida. Tendo estabelecido isso, agora a gente pode olhar para o livro de Cantares e entender que lições Cantares pode trazer para a gente. Então hoje eu vou falar um pouco sobre isso, nos outros dias o pastor Tiago vai especificar e tratar de forma mais detalhada. Mas entendendo de alguma forma esses conceitos iniciais sobre a vida sexual do casal, eu poderia dizer que se você quiser ter uma vida sexual prazerosa, dentro da vontade de Deus, dentro dos limites que Deus estabeleceu para nós, algo que seja de fato bom, agradável, que nos satisfaça verdadeiramente, o livro de Cantares nos dá algumas lições.
E a primeira lição que a gente aprende sobre o livro de Cantares, sobre como a gente pode aplicar isso à nossa vida de intimidade dentro do casamento, é que o casal precisa ser artista. Como é que a gente fala artista, né? Aqui no Ceará, a palavra artista tem vários significados, né? Geralmente o artista é o desenrolado, né? Rapaz, fulano de tal é um artista, né? É alguém que sabe desenrolar ali, sabe sair de alguns problemas ali de uma forma assim que ninguém imagina. Bom, um artista também é aquele que cuida não somente das questões pragmáticas da vida, mas também das questões estéticas da vida, daquilo que é belo. E se você parar e pensar, nós tendemos a seguir esse rumo, né, nessa correria do dia a dia, e a gente acaba parecendo como se fôssemos muito pragmáticos. Parece que a nossa vida é só para resolver problema. Mas quando a gente vai para o livro de Cantares, nós temos poesia. Nós temos a vida de intimidade de um casal sendo demonstrada a partir de poesia. E uma bela poesia. Então, como é que eu posso aplicar isso, né, ao nosso contexto? Vamos para Cantares, novamente, capítulo 1, versículos 15 e 16. Como você é bela, minha querida, como você é bela. Os seus olhos são como pombas. E a esposa responde, como você é belo, meu amado. Como é encantador. O nosso leito é de viçosa relva. Quando nós vemos um texto como esse, nós vemos que o autor ele escolheu as palavras de forma muito cuidadosa. Ele não saiu escolhendo palavras aleatoriamente. Ele não se escreve uma poesia assim, uma poesia como essa, não se fala assim da sua própria esposa. Assim, vou parar aqui e escrever alguma coisa. Escreve de qualquer jeito. Não. Essa comunicação é uma comunicação criativa. Alguém que parou e pensou esteticamente sobre como agradar e como apreciar, como elogiar a esposa e o esposo. Nós temos uma comunicação intencional criativa. É o que a gente chama de ser um artista. Aí você pode dizer, mas pastor, eu não sou poeta, né? Eu mexo com outras coisas, mas palavras são bem as ferramentas com as quais eu trabalho todos os dias. Bom, todos nós temos o nosso quê de artista, viu? Nem que seja você utilizar palavras que são as melhores que você possa encontrar. Nem que seja você procurar lá na internet uma poesia de Fernando Pessoa ou de qualquer outro poeta que de repente você escolheu lá. Hoje no Google tudo tão mais fácil, né? Poesias de amor para minha esposa, né? Você procura lá. Dependendo do seu nível de capacidade literária, a sua esposa vai ver aquela poesia e dizer assim, rapaz, ele se esforçou, né? O homem é um artista, né? O homem é um artista. Porque você aplicou intencionalidade. Aí se você quiser se aventurar um pouco mais, o que é que você faz? Você pode criar a sua própria poesia, né? Cuidado aí para não sair algumas loucuras, mas o ponto é que essa comunicação é uma comunicação criativa e intencional. Vamos lá para Cantares 4, versículo 9. Você roubou o meu coração, meu amor. Não é uma música de brega, viu? É Cantares, pessoal. É Cantares. Você roubou, quase que eu falo aqui na melodia, né? Mas quase. Segurei aqui, né? Muito bem. Você roubou meu coração, meu amor. Minha noiva roubou meu coração com um só dos seus olhares, com uma só pérola do seu colar. Oh, coisa linda. Como são agradáveis as suas carícias, meu amor, minha noiva. O seu amor é melhor do que o vinho, e o aroma do seu perfume é mais suave do que todas as especiarias. Que beleza, né? Você já é esperto, né? Você tem que ser o quê? Em primeiro lugar, um artista, não é isso? Muito bem. Se você tem que ser um artista,
hoje você já guarda esse versículo aí, né, esses 2 versículos, para, né, na hora de dormir, vocês, de repente, né, tenta ali alguma coisa, pode ser que ajude, né? De repente o pessoal já está baixando aí na playlist do celular, né, a música do Você Roubou Meu Coração. Mas a beleza desses textos, meus irmãos, é a capacidade criativa e a intencionalidade, como a gente pode perceber, né? Lá no versículo 15, ainda do capítulo 4, você é fonte dos jardins, poço de águas vivas que correm do Líbano. Então, esses textos são assim. E a beleza de tudo isso, meus irmãos, é porque o que é estético, o que chama a nossa atenção, a beleza, ela mexe com os nossos sentimentos. E o que uma vez certo autor falou, e é com isso que eu concordo e tento aplicar desde que eu aprendi isso, é que você não pode tocar a sua esposa, tocar o corpo da sua esposa antes de tocar a alma da sua esposa. Normalmente o nosso processo como homens é de tocar primeiro o corpo da nossa esposa, porque é isso que nos empolga, isso aqui nos deixa mais ligados, nos deixa excitados. Mas a mulher, nós sabemos, ela é tocada pelas palavras, pelos gestos, pelo carinho. E é óbvio que se nós buscarmos tocar primeiramente a alma da nossa esposa, nós vamos muito mais facilmente tocar o seu corpo. Mas o caminho inverso é normalmente mais difícil. Porque se você tenta tocar o corpo da sua esposa antes de tocar a sua alma, é mais fácil que ela se feche, ou é mais fácil que ela ceda para você, porque ela entende que você precisa se aliviar com ela, e ela vai fazer isso como uma serva de Deus. Mas se você não a tocou com palavras, com gestos, com carinho, através do dia, com comentários, com as mensagens, com o versículo, capítulo 4, versículos 9 e 10, né? Já pegou a dica aí. Então, se você não tocar a alma da sua esposa, vai ser mais difícil tocar no seu corpo. E aí, meus irmãos, nós podemos entrar no ciclo vicioso de que, se você não consegue tocar a sua alma e toca no seu corpo, ela vai ficar cada vez mais distante, porque ela sabe que você não está ali sendo intencional. Se nós queremos primeiro tocar o seu corpo e não sua alma, nós queremos simplesmente nos satisfazer. Não é assim. Nós queremos satisfazer as nossas esposas também. Então, de toda forma, a nossa comunicação dentro do casamento e dentro da nossa intimidade, ela precisa ser intencional, criativa, provocativa. Vocês não sabem, minhas irmãs, o que vocês têm nas mãos ao provocar os seus esposos, em mandar também uma mensagem para que ele saiba que você de alguma forma pode estar disponível, né? Vai que dá certo à noite, mas ele sabe, porque você está antecipando de alguma forma. Você está sabendo, ele está sabendo que é ali o oásis dele, é ali a sua cisterna, como também diz o livro de Cantares, é onde ele pode se satisfazer. Então, com 1, 2 palavras, o homem precisa de uma poesia inteira, né? A minha irmã, se você mandar duas palavrinhas, até um emoji, ele já sabe, né? Que pode esperar naquele dia, né? É com muito menos, né? Com muito menos. O homem não faz uma poesia inteira, às vezes tem que escrever um livro, né? O pessoal vai se acusando rápido, né? Mas é isso, meus irmãos, minhas irmãs. A comunicação estética, marcada pela intencionalidade de querer tocar a alma, vai fazer com que a vida sexual de vocês tenha um outro tom. Um tom de quem quer realmente alcançar o outro e bem mais próximo do outro. A intimidade, meus irmãos, o ser uma só carne é algo tão profundo teologicamente até. É um casal que se aproxima um do outro, se tornam uma só carne, se abrem completamente um para o outro, se despem um para o outro. Toda vez que eu tenho que falar para um casal que eles precisam trocar
que eles não têm que ficar escondendo a senha do celular um do outro, que é um absurdo. Mas a gente precisa falar só sobre isso aqui, né? A gente pode falar isso no gabinete também, né? Se eu souber de um negócio desse, a gente chama também, né? Para conversar. Mas o absurdo é que o homem que não quer que a sua esposa saiba o que tem dentro do seu celular, ele quer que a sua esposa se abra completamente para ele, se vulnerabilize, fique completamente despida para ele, mas não quer que ela saiba de si o que acontece dentro do seu celular. A vida de intimidade é uma proximidade muito, mas muito profunda e muito intensa. Foi Satanás, meus irmãos, que mentiu, que faz as pessoas entenderem que o sexo é só uma satisfação momentânea, rápida, e que simplesmente você pode ter outro e outro e outro e sair descartando. Mas a vida sexual do casal é algo tão profundo, foi criado por Deus. Foi criado para que dentro desse leito, dentro dessa proximidade, dentro dessa intencionalidade estética, vocês melhorem. O casal melhore através do tempo. As primeiras vezes, o mundo vai fazer pensar que é um negócio assim e tal. A gente sabe que com o tempo, né, como o vinho, né, vai melhorando com o tempo. Cada um vai sabendo mais ou menos como as coisas funcionam, aonde tocar, aonde não tocar, o que falar, o que não falar de jeito nenhum, né? O que vestir, o que não vestir. Tem umas roupas, né, que a gente sabe que a mulher vestiu, já sabe que não vai ter nada, né? À noite o negócio tá difícil, né? Já tem umas roupas que ela pode usar e você já fica ligado nisso aí. A esposa também já conhece o seu esposo, já sabe o dia que ele está precisando mais, já sabe como as coisas funcionam, já sabe até a frequência com que ele vai procurá-la, não é? Isso é o tempo, mas isso o que é? Além dessas coisas que a gente fala, é o casal se tornando uma só carne, se conhecendo, sendo mais profundo e intenso em intimidade. Como é que a vida sexual pode ser com vários parceiros, várias pessoas através da sua vida, se é com o tempo, com a intencionalidade, com a estética de uma comunicação que esse casal vai se aproximar e se intensificar através de uma vida inteira. Não acreditem na mentira de Satanás, de que o que é bom é o que é proibido, é o que não se pode fazer. Então, aí o casal fica ali buscando alguns limites e precisa... Uma vez eu tive que responder alguma questão dentro desse sentido, se o casal podia assistir alguma coisa para se excitar, um filme pornográfico, erótico. Que absurdo! Que absurdo! Porque dentro do limite do casamento, dentro daquilo que Deus colocou para o homem e para a mulher, é ali que está o prazer de vocês. A gente não precisa se embeber do que o mundo vai trazer, de uma cultura sexualizada, em que as mulheres estão despidas, não só nos outdoors, mas também na nossa frente. A gente precisa andar por aí, se preocupando para onde vai olhar. Mas se a gente se deixar embeber por esse tipo de visualização, quando você chegar em casa, você não vai se satisfazer com a sua esposa, porque você já se satisfez do lado de fora. Talvez você crie a expectativa pela sua esposa da forma errada. Ou essa questão da proibição, como eu falei, em relação às mulheres. Então, como eu falei, a nossa comunicação, ela precisa refletir esse caráter do artista, para que a nossa vida sexual se torne, a vida sexual de cada casal se torne algo mais intenso, mais próximo. E aí nós temos algum direcionamento lá, aqui também do livro de Cantares. No capítulo 7, Cantares, capítulo 7, versículo 4. Cantares, capítulo 7, versículo 4. O seu pescoço é como uma torre de marfim. Os seus olhos são como as piscinas de Hesbom, junto ao portão de Bet-Rabim. O seu nariz é como a torre do Líbano, voltada para Damasco. Bom, você não vai dizer para sua esposa que o nariz dela é como uma torre, né? Não vai dar certo? Não vai ajudar, certo? Eu acho que vai dar o efeito contrário, por algum tempo, né? Ela nunca mais vai esquecer da pior forma possível, né?
Mas você pode pegar o princípio, meus irmãos. E o que o texto está dizendo é que uma coisa se encaixa muito bem na outra. Visualmente, naquele lugar, daquele jeito, bom, essa é a esposa. Seu nariz parece ter sido feito para encaixar em seu rosto, como essa torre encaixa no horizonte. Essa torre... Esquece a torre, né? Vocês já entenderam, né? Já entenderam. Então você pode falar da sua esposa como... o que é interessante aqui é porque ele pegou um aspecto da sua esposa. O nariz da mulher. Ele olhou para o nariz da mulher, meu irmão, para falar sobre o nariz dela. Por quê? Porque ele tem uma mulher para olhar. Ele tem uma mulher para olhar. Ele não precisa ficar olhando para... Ele está parando para olhar o nariz da mulher. Vocês estão compreendendo? Qual foi a última vez que você elogiou o nariz da sua esposa? Para falar a verdade, às vezes a gente não reparou na nossa esposa, nem na roupa que ela está vestindo. Algumas esposas, quer dizer, às vezes o cara percebe a roupa nova, né? Não por outra coisa, mas porque ele sabe, essa roupa apareceu da onde, né? Está preocupado com dinheiro, né? Só assim que ele percebe que a mulher trocou de roupa, né? Eu sei que tem que cuidar do orçamento. Mas, meu irmão, antes de reclamar da mulher ter comprado alguma coisa, né? Meu amor, você fica tão lindo nessa roupa. Pode me dizer de onde ela surgiu? O que foi que aconteceu, né? O que eu quero que a gente compreenda, pessoal. O que eu quero que a gente compreenda é que se esse rapaz aqui, esse nosso querido amigo Salomão aqui, ele está olhando para o nariz da sua amada, é porque ele tem uma mulher para contemplar. E aí, se você não precisa falar do nariz, né, da sua esposa, mas pode falar dos seus cabelos, pode falar da tonalidade da sua pele. Rapaz, se você olhar e disser, meu amor, essa roupa que você está vestindo, ela marca exatamente isso, tonalidade da sua pele. Você falar isso para sua esposa, talvez a primeira coisa que ela pergunta é, tu tirou isso da onde, né? Tu tá lendo o quê, né? O negócio é esse. O pastor mandou, disse que a gente tem que ser um artista, né? Tá tentando fazer alguma coisa. Mas você sabe, porque você tem uma mulher para olhar. E aí você pode olhar para os detalhes dela. A roupa, como aquilo cai bem nela, como aquilo marca algo que chama a sua atenção. Algo que talvez ela faz tempo que ela não ouviu ou nunca ouviu de você. Como você sabe, conhece o pescoço dela, aquele sinal que só você conhece e você pode falar e comentar. Tem uns sinais, né? Você pode comentar sobre eles e falar, meu amor, é aquele sinal. Isso quer dizer o quê? Que você parou o tempo olhando para sua esposa. É disso que eu estou falando e ela precisa saber disso. Você precisa ser um artista. Você precisa ser alguém que tendo a sua esposa para olhar, você pode chamar a atenção. E um dos textos mais conhecidos de Cantares capítulo 1, versículo 9. Cantares, capítulo 1, versículo 9. Já estão rindo, já leram, né? Comparo você, minha querida, com as éguas das carruagens de Faraó. É criativo, né? É criativo. Muito bem, vamos lá. O cara tá falando de ser artista, né? Agora tá falando da mulher como égua. Vamos voltar aqui, pessoal. Muito bem. Embora o texto seja bíblico, não precisa repetir para sua esposa do mesmo jeito, né? Não precisa dizer para sua esposa que ela é como as éguas das carruagens de Faraó. Mas para que a gente explique o texto, ele tentou e ele fez dentro do seu contexto, do seu propósito. A sua esposa deve ter entendido, pelo menos eu espero. As éguas não eram utilizadas para puxar a carruagem do rei, mas para seguir ao lado dos cavalos, para deixá-los excitados, e assim eles pudessem galopar ainda mais rapidamente. Então as éguas elas andavam separadamente, elas não iam com as rédeas, elas iam separadas, e elas
porque elas corriam mais livres e mais rápidas, os cavalos ficavam tão impressionados e excitados que eles queriam andar mais rápido, porque eles queriam chegar lá na égua, né? Então, pessoal, eu fiz essa volta todinha para explicar para vocês que o que esse nosso querido irmão aqui está falando é que a sua esposa deixa ele louco, pirado, né? Muita vontade de se satisfazer. É isso que ele está dizendo. Como eu falei, não precisa repetir do mesmo jeito, mas como você tem uma mulher para olhar, você pode dizer para sua esposa como ela deixa você assim. Não só dizer, chegar, se aproximar, marcar, dizer, eu quero você, eu amo você, eu quero estar com você, você me satisfaz, é você que eu tenho. Você pode usar as suas palavras, pode dizer, meu amor, eu queria que você usasse essa roupa hoje à noite, porque ela me deixa assim, eu fico desse jeito e tal e tal. Você fala que você, sendo um artista, né? Você fala o que você sabe que pode falar. Mas o que eu quero dizer é que ele está dizendo, você me deixa louco, louco. Porque ele está falando da tal das éguas lá de Faraó. Então você pode ser criativo, chamar a atenção da sua esposa. E você, minha irmã, também pode fazer o seu esposo entender como você quer, o que deixa você com mais vontade. Porque como a intimidade é um conhecer um ao outro, é se aproximar e se intensificar, minha irmã, você precisa ajudar, porque os homens, né, vou lhe dizer, a gente às vezes é difícil de entender as coisas, demorado, orgulhoso, a gente é isso aí tudinho. Eu vou confessar para vocês. Mas vocês podem nos ajudar os seus esposos. Como é que vocês podem fazer isso? Vocês podem dizer, olha, quando você faz isso, eu não quero saber de nada. Quando você faz esse tipo de coisa, você tenta me tocar o meu corpo sem tocar minha alma, quando você fala assim comigo, quando você faz esse tipo de comparação, quando você olha para tal lugar, eu não quero nada. Você explicou para ele um limite, mas você pode fazer isso de forma positiva também. Dizer, meu amor, quando você faz isso, é quando eu me abro mais para você. Quando você quer me ouvir, nem que sejam 10 minutos, aquele monólogo, né? 10 minutos ali do resumo do dia. Falou. E ao falar tudo que você tinha para falar, você pode dizer, meu amor, se você me ouve, se você não tenta resolver todos os problemas, que às vezes a mulher não quer resolver o problema, né? Ela quer desabafar. E o homem, como ele é um resolvedor de problemas, ela começa o primeiro problema, ele diz, não, por que não faz isso e isso? Aí ela tem 10 problemas para falar, você já resolveu o primeiro, não tem graça, né? Então, de repente, naquele dia, você só precisa dizer para o seu esposo que você quer que ele ouça-vos. Ele quer que você quer que ele entenda, sinta de alguma forma o que você está sentindo. Que ele saiba como foi o seu dia de alguma forma, possa ser sensível a isso. Como eu já falei algumas vezes, até nos encontros de casais, vocês, irmãs, precisam dar os sinais para o seu esposo. Mas façam isso de uma forma artística. Deixem marcado para o esposo de vocês como vocês querem mais, o que vocês mais gostam de fazer, o que vocês não gostam de fazer na cama também. Diga, isso aqui eu não gosto, mas isso aqui é como você me deixa mais ligado. Você pode expressar e deve expressar. A linguagem de cantares do homem e da mulher é uma linguagem intencional, clara, mas ao mesmo tempo bem trabalhada. Não foi de qualquer jeito. Não foram palavras escolhidas aleatoriamente ao léu, foram bem utilizadas. Então, minha irmã, você pode ser uma artista também. Pode marcar a intimidade do relacionamento de vocês, deixando claro o que você gosta, o que você não gosta, como as coisas podem ser diferentes e chamando a atenção do seu esposo como deve chamar.
Por último, capítulo 4, no versículo 7. Vamos ler o capítulo 4, a partir do versículo 1. Como você é bela, minha querida. Como você é linda. Os seus olhos são como pombas e brilham através do céu. Seus cabelos são como um rebanho de cabras que descem ondeantes do monte de Gileade. Os seus dentes são como um rebanho de ovelhas, recém-tosquiadas, que sobem do lavadouro. Cada uma tem o seu par, e nenhuma está faltando. Isso aqui ele está dizendo que a mulher dele tem todos os dentes. Oh, coisa linda, né? Não falta nenhuma das ovelhinhas, oh, rapaz. Tem que ser um artista, né? Versículo 3. Os seus lábios são como um fio de escarlate, a sua boca é linda, suas faces como a romã partida, brilham através do céu. Através do véu, obrigado. O seu pescoço é como a torre de Davi, edificada para arsenal. 1000 escudos pendem nela, todos escudos de soldados valentes. Os seus seios são como 2 crias gêmeas de uma gazela, que pastam entre os lírios. Antes que rompa o dia e fujam as sombras, irei ao monte da mirra e à colina do incenso. Os homens podem falar para suas esposas agora, versículo 7, tá bom? Os homens podem falar quando eu começar. Você é toda linda, minha querida, e em você não há defeito. Rapaz, aí sim, viu? Rapaz, vão dormir, pessoal, vão dormir, né? Fica ligado. Por que ele está usando essas palavras assim, meus irmãos? Você é toda linda e você não há defeito. Será que a mulher dele não tinha defeito nenhum? Será que era assim, né? Meus irmãos, nessa linguagem do artista, né? Estética, marcada, nessa linguagem do exagero, vocês percebam que a linguagem poética é a linguagem quando a realidade, parece que você consegue distorcer a realidade, marcar a realidade com palavras. E a beleza dessas palavras, eu sei que parece aula de literatura, né? Começou a ficar chato. Mas o que eu quero dizer para vocês é que as palavras bem escolhidas, como o exagero, como essas palavras, a rima, aquilo que é feito para marcar o coração. Você sabe que o seu esposo não é de todo sem defeito, né? Você sabe que a sua esposa não é todo assim sem defeito, como ele aqui a descreve. Nem a esposa dele era. Mas a linguagem do amor é a linguagem estética, marcada para tocar a nossa alma. Não está na Bíblia, certo? Mas o poeta disse que todas as cartas de amor são ridículas. E não seriam cartas de amor se não fossem ridículas. Isso quer dizer que o lugar de ser meloso, né? De ser assim, meio exagerado, de marcar aquilo que talvez alguém diga, não, mas isso é meio besta, né? Meio idiota. Meu querido, é isso aí. O amor é assim. A linguagem do amor, ela deve ser assim. É uma linguagem estética, marcada para tocar a nossa alma. Então você diz para a sua esposa, meu amor, você é lindo. Que beleza que você tem. Você é o amor da minha vida. Você não tem outra mulher nesse mundo, só tem você. Esse tipo de coisa, quando você fala, você está tocando a sua alma antes de tocar no seu corpo, tornando-a mais aberta, tranquila e mais à vontade para esse momento de prazer. Você, minha irmã, também pode tocar a alma do seu esposo. Geralmente, né, o homem ele vai estar pressionado pelas coisas do dia a dia,
cheio de compromissos, de dificuldades para resolver. Ele é um resolvedor de problemas, ele precisa trazer sustento para o seu lar. E só você, meu irmão, sabe encorajar o seu esposo, sabe marcar essa relação. E você pode fazer isso também, intencionalmente, criativamente. Tudo isso, meus irmãos, para falar, o homem e a mulher precisam ser artistas. Mas eu queria abrir mais um texto lá no capítulo 7, agora, versículo 7. Cantares, capítulo 7, versículo 7. Esse seu porte é semelhante à palmeira e os seus seios se parecem com os cachos. Eu disse, vou subir na palmeira e colher os seus frutos. Sejam os seus seios como os cachos de uvas e o aroma da sua respiração como o das maçãs. Os seus beijos são como o bom vinho. Logo a esposa fala, vinho que se escoa suavemente para o meu amado, deslizando entre os seus lábios e dentes. Vocês percebem a intimidade do casal e a proximidade que eles têm um do outro. E com isso eu quero marcar e chamar a atenção de vocês para que dentro do casamento, além de serem artistas, nós como casados, precisamos ser servos. E como servos que devemos ser, como Jesus nos ensinou a ser, inclusive já dando um spoiler aí de um dos devocionais, vocês vão ler um pouco sobre isso. Mas a compreensão de que nós devemos ser servos, devemos buscar entender que o outro é superior a mim mesmo, ter a atitude de Cristo Jesus, de quem se esvaziou, de quem se humilhou, de quem entende que é um servo. Se nós entendermos isso dentro da cama, a gente vai entender que ao conhecer a esposa, você, minha irmã, conhecendo o seu esposo, você vai poder servi-lo, poder acariciá-lo, marcá-lo, ajudar a sua esposa e satisfazê-lo, buscar a satisfação do outro. E você, dando satisfação, recebendo satisfação, você consegue compreender, meu irmão, que isso é a beleza da vida sexual. É que quando você entrega, quando você dá, quando você quer satisfazer, você se satisfaz. Quando você entrega, você recebe. Quando você serve, aprove a Deus que você seja servido dentro da relação sexual. E aí, minha irmã, quando você achar que naquele dia ali, que você foi só pela misericórdia, de repente, Deus lhe deu muito mais prazer do que você imaginava. Mas nem estava esperando, nem imaginou que isso ia acontecer. O que foi isso? Foi porque você serviu. Você foi uma serva. E ao ser uma serva, ao servir, você também foi servido. Ao satisfazer, você foi satisfeita. E assim, você pode compreender que pode ser uma serva, uma artista, mas também uma serva. Você pode encorajar dessa forma, como eu já chamei a atenção. Lá no capítulo 4, versículo 10, como são agradáveis as suas carícias, meu amor, minha noiva. O seu amor é melhor do que o vinho, e o aroma do seu perfume é mais suave do que todas as especiarias. Os seus lábios destilam mel, minha noiva. Mel e leite se acham debaixo da sua língua. E o cheiro dos seus vestidos é como o cheiro do Líbano. Esse Líbano devia ser cheiroso, viu, meu amigo? Esse homem aqui estava empolgado. Vocês podem ver, meus irmãos, a beleza da entrega, da satisfação, do buscar satisfazer. Esse homem aqui no versículo 11, dizendo que os lábios da sua noiva, da sua mulher, eles destilam mel. Parece que o beijo foi longo aqui, né? Foi grande. Eles se satisfazem, eles querem um ao outro tanto e como isso os satisfaz. Então, na vida sexual, além de serem artistas, nós precisamos ser servos. Precisamos querer servir. Acariciar também para ser acariciado, satisfazer para ser satisfeito. Marcar a vida, no caso, os homens, como eles podem servir as suas esposas. Meus irmãos, o que a gente pode fazer pelas nossas esposas para que nós possamos servi-las melhor?
A gente já sabe, já falei aqui. Se você marcar o dia dela, se você compreender que aquele dia foi um dia difícil, mas um dia muito difícil, um dia que você sabe que se você for sensível assim, 1 milímetro sensível, você vai saber que naquele dia vai ser muito difícil você procurá-lo. De repente, naquele dia, você pode dar e servir a sua esposa de outro jeito. Você pode fazer como da outra vez comentaram comigo, né? Pastor, fala das louças, né? Não tem nada mais sensual, mais sexy do que uma louça lavada, né? Muito bem, meu irmão. De repente você ali tentou diminuir o trabalho da sua esposa naquele dia, servindo-a de alguma forma. Sim, né? Tem um interesse ali também, né? Você quer deixá-la mais à vontade. De repente naquele dia não teve nada, mas você serviu. E deixou muito mais à vontade, muito mais aberta. Posso falar das louças, posso falar da intimidade de vocês, das conversas profundas. É impressionante como a gente, dentro desse mundo conectado que a gente tem, no qual a gente vive, é difícil conversar. É difícil vocês terem um tempo para conversar. Tem que dar tarefa para os casados, vocês têm que conversar, olhar para o outro sem celular. É difícil. Pode ser que durante um dia inteiro você está casado. Pode ser que em um dia inteiro, e talvez mais do que um dia, vocês não tenham se olhado e tido uma conversa minimamente profunda que seja. Tira aí a conversa daquilo que é resolver problema, daquilo que é simplesmente resolver problema. Qual foi a última conversa profunda? Profunda mesmo. Toda briga é meio profunda, eu sei, né? Mas aquela conversa que vocês buscaram planos, ideais, aquilo que vocês sonham. Se você, meu irmão, se abrir para ter esse tipo de conversa profunda, séria, sem celular, você está servindo a sua esposa, deixando-a mais aberta para se satisfazer também. Assim a gente pode servir a nossa esposa, sendo sensível, reconhecendo as limitações que ela tem, deixando de alguma forma o seu dia mais leve, mais tranquilo e também, obviamente, enchendo o seu dia com palavras de artista, né? Como eu comentei. Nós vamos poder falar muito mais sobre a vida sexual do casal. O pastor Tiago vai trazer as próximas mensagens, mas eu queria, de fato, que a gente lembrasse dessas duas verdades sobre a vida sexual do casal. O casal precisa ser o quê? Em primeiro lugar, artista, né? Tem que desenrolar. Em segundo lugar, o casal precisa ser servo. Vocês precisam ser servos uns dos outros, fora e dentro da cama. Certamente, a nossa vida como casados vai crescer muito em intimidade para a glória de Deus, sendo artistas e sendo servos. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, Todo-Poderoso Pai, eu quero te agradecer pelo tempo que o Senhor nos deu, agora à noite. Mais uma vez te agradecemos por aqueles que têm chegado, pedimos novamente por aqueles que ainda vão chegar, pela tua proteção. E cuida, Senhor, para que as verdades que aprendemos hoje, de como o livro de Cantares é um livro falando sobre a intimidade, o amor e a sexualidade de um casal que se ama, que é apaixonado um pelo outro. Ó Deus, que o Senhor nos ensine a partir disso a também aplicarmos dentro da nossa vida de intimidade, em cada casal aqui, que o Senhor nos ajude a aplicar a verdade de que precisamos tocar um ao outro, tocar a alma um do outro, sendo artistas, buscando o que é estético, chamando a atenção dessa forma. E também nos ajuda, Senhor, a sermos servos uns dos outros, a satisfazer e ser satisfeito, a servir e ser servido, mas pensando, em primeiro lugar, em dar antes do que receber. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, é pelo que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.